Irmãos, a realidade é que nós temos falado muito, talvez não tanto quanto deveríamos, mas só se fala da primeira vinda, né? Mas nunca se fala da segunda vinda. E quando você fala só da primeira vinda, o evangelho vira ele vira, a pregação salvífica vira um fim em si mesma. Então o cara, quando é salvo, ele não sabe para que foi salvo, ele não sabe de que foi salvo, ele não sabe qual é a esperança da vida dele, ele não tem um propósito maior. Então o cara é salvo, entra na igreja e domingo em domingo, ele só quer ouvir que a alma dele vai ser curada. Por quê? Porque ele não entendeu o propósito eterno de Deus. Tá fazendo sentido até agora aqui? Agora, então vamos analisar Tito 2, que ele fala assim: a graça se manifestou, certo? Agora nós estamos aguardando a esperança do aparecimento da glória, certo? Então fala comigo, na primeira vinda, fala comigo aí, na primeira vinda, Cristo veio em graça. Na segunda vinda, Cristo virá em glória. Então na primeira vez ele manifestou sua graça, na segunda vez ele manifestará sua glória. Nós precisamos lembrar em Filipenses 2 que diz que ele abriu mão da sua glória e veio semelhante a um homem. Mas a segunda vinda do Filho do Homem será em esplendor e glória. Amém? Agora, o que a graça nos ensina, e a gente precisa aprender isso, a graça salvadora, a verdadeira graça salvadora nos ensina a renunciar. Então, a graça não é apenas aquilo que me dá tudo, mas é aquilo que me capacita a abrir mão de tudo. Então, a graça, ela me ensina a renunciar à impiedade, à concupiscência mundana, para que vivamos nesse presente século. Então, como eu vivo nesse presente século? Eu vivo nesse presente século não me conformando com o pensamento desse século. E aí ele está falando assim, é a graça que te ensina a não se conformar com o pensamento desse século. E aí como que você tem que viver? Como a gente tem que viver, Gui? A gente tem que viver sóbrio, justo e piamente. Sóbrio, porque eu tenho que ter a mente de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Vocês estão comigo aqui? Sóbrio, porque eu preciso da mente de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Justos, porque eu preciso andar nas palavras, na lei. A Bíblia diz que aquele que não obedece os meus mandamentos, esse não me ama. Vocês estão felizes? Estão aqui? O que eu aprendi com o Rodolfo Abrantes? Que todo mundo tem uma linguagem de amor, e a linguagem de amor de Deus é: obedeça os meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, como é viver de maneira justa? É viver nos mandamentos. E é como que é viver uma maneira piedosa? É ser piedoso no original, ele dá um sentido de religiosamente, ou seja, eu vivo religiosamente, ou seja, de acordo com a lei, de acordo com a justiça de Deus. Agora, sabe o que a Bíblia nos promete em 2 Timóteo 3, versículo 12? Que todo aquele que vive de maneira piedosa será perseguido. A minha pergunta é: a perseguição já chegou na sua porta? Se não, você não tem vivido de maneira piedosa.